No início do século XX, os Estados Unidos interferiram militarmente em vários países da América Latina para proteger seus interesses. Essa política, conhecida como Grande Porrete, deixou um legado de desconfiança e ressentimento que atravessou gerações. De lá para cá, líderes populistas usaram esse sentimento anti-americano como combustível político, de Fidel Castro a Hugo Chávez. Agora, com Donald Trump retomando uma postura agressiva contra a região, o ciclo pode se repetir e o próximo líder desse tipo pode estar surgindo nesse momento. O programa Fronteiras de hoje traz um panorama completo desse assunto. Você provavelmente se lembra disso das aulas de história. No começo do século XX, os Estados Unidos protagonizaram um episódio que ficou conhecido como a Guerra das Bananas. Naquela época, Washington intervia diretamente na política de vários países da América Latina, muitas vezes com força militar para proteger seus próprios interesses. Essa postura ficou conhecida como Big Stick, ou Grande Porrete em português. O presidente Theodore Roosevelt foi o seu principal defensor e o conceito acabou registrado na história como Corolário Roosevelt. Foi um período curto, mas intenso. Tropas americanas desembarcaram em vários países da região. Em 1901, ocuparam Cuba e a transformaram em protetorado americano. 2 anos depois, Roosevelt enviou navios de guerra para apoiar a separação do Panamá, garantindo aos Estados Unidos o controle da área onde seria construído o canal. E também interferiram em outros países, como Nicarágua, Haiti e República Dominicana. Mas afinal, quais eram os interesses de Washington? Primeiro, proteger investimentos privados americanos na região, principalmente das empresas de frutas. Não por acaso, a América Latina produzia quase 1/3 das bananas do mundo, daí o apelido Repúblicas das Bananas. Depois, havia o temor de ver as potências europeias voltarem à região. Muitos países haviam conquistado independência havia pouco tempo e ainda deviam fortunas aos europeus. Os Estados Unidos se viam como guardiões do hemisfério ocidental. Além das ocupações militares, Washington moldou a política comercial da região. Muitas vezes ameaçou usar a força para impor acordos tarifários. Grandes corporações americanas dominavam setores-chave de várias economias. A United Fruit Company, por exemplo, chegou a funcionar como um estado dentro do estado, controlando terras, portos e ferrovias. Governos que ousavam enfrentar esse poder eram muitas vezes ameaçados diretamente por Washington. Não é difícil imaginar o efeito disso. O Grande Porrete deixou um rastro de indignação e um forte sentimento anti-americano. Para muita gente, os Estados Unidos deixaram de ser um vizinho solidário para se tornar um império neocolonial que desrespeitava soberanias, apoiava ditaduras e explorava recursos e mão de obra da região. Essa política durou 3 décadas e só terminou em 1933, quando outro Roosevelt, dessa vez o Franklin Delano Roosevelt, lançou a política da boa vizinhança. A ideia era abandonar a intervenção militar e apostar no comércio e na diplomacia cultural. O problema é que o estrago já estava feito. Antes, muitos latino-americanos admiravam os Estados Unidos como a primeira república independente das Américas, um exemplo de democracia liberal e estável. Depois do Grande Porrete, essa admiração deu lugar à hostilidade. O imperialismo americano acabou gerando mitos, heróis e mártires nacionais, como Augusto César Sandino, na Nicarágua. Esse sentimento foi usado por diferentes movimentos políticos para justificar regimes autoritários em nome da soberania nacional e rejeitar o modelo capitalista americano, defendendo o socialismo. Mesmo décadas depois, líderes latino-americanos ainda recorriam a esse discurso para concentrar poder. Fidel Castro, por exemplo, só tomou o poder em Cuba em 1959, mas nunca negou que a Revolução Cubana também foi uma revanche histórica contra a intromissão dos Estados Unidos no país. Fidel, Allende, Perón, Ortega, Chávez, praticamente todos os países da América Latina viram surgir ao longo do último século líderes que exploraram o sentimento anti-americano, uns mais, outros menos. E é aqui que entra Donald Trump. Desde que voltou ao poder, ele adotou uma postura agressiva com países como Brasil, México, Panamá e Colômbia. Em abril, o secretário de Defesa americano chegou a dizer que os Estados Unidos devem, abre aspas, recuperar a influência no seu quintal. Isso gera uma reação imediata.
rejeição não só ao governo americano, mas também ao seu modelo político e econômico. É o soft power ao contrário. O Grande Porrete nunca foi só uma política externa, foi uma pedagogia do ressentimento. Ele ensinou gerações de latino-americanos a transformar frustrações internas em hostilidade contra o que vem de fora. Quando Washington volta a usar esse discurso, como agora, entrega de bandeja o vocabulário que os nossos populistas precisam para reencenar o velho roteiro. É por isso que, quando Lula enfrenta tarifas e critica sanções a Alexandre de Moraes, adota a postura de guardião da soberania nacional. Esse é um personagem que a América Latina viu inúmeras vezes desde que Teddy Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos há mais de um século. E quanto mais Trump endurece com a região, mais cresce o capital político de líderes que exploram o anti-americanismo, como Lula. A grosseria americana alimenta os populistas tropicais, e os populistas, por sua vez, dão combustível para mais grosseria americana. É um ciclo quase interminável de subdesenvolvimento. A história não se repete, mas rima, e o próximo Fidel pode estar nascendo agora, em algum canto da América Latina.